Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vitório Nardim, sou do curso de Engenharia Mecânica Naval e estou dando início à apresentação do meu trabalho 1 de Mecânica das Vibrações. O tema que eu escolhi falar sobre é o seguinte: vibrações livres com amortecimento viscoso. E vou falar sobre os 3 casos: o subamortecido, o criticamente amortecido e o superamortecido, com uma vista especial da aplicação dos conceitos estudados no escoamento ao redor de estruturas cilíndricas, que é o assunto que eu trato no meu trabalho de conclusão de curso. Então, basicamente, eu estou querendo trazer o conteúdo visto nas aulas de mecânica das vibrações para o meu TCC, para aprender melhor e entender um pouco melhor esse conteúdo, que é um conteúdo que eu considero muito difícil, que é essas forças dinâmicas e vibrações. As equações são bem complexas de se entender. Primeiramente eu vou começar falando um pouco sobre o escoamento ao redor de cilindros. Bom, o escoamento externo ao redor de uma estrutura cilíndrica apresenta o fenômeno conhecido como desprendimento de vórtices quando o número de Reynolds passa de 40. Lembrando que o número de Reynolds é o adimensional que caracteriza o escoamento ao redor de cilindros. O escoamento externo em um cilindro é dado, o número de Reynolds é dado pelo diâmetro do cilindro vezes a velocidade incidente dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Este número de Reynolds caracteriza o escoamento entre laminar e turbulento. Esse fenômeno de desprendimento de vórtices, ele produz variações periódicas nas componentes da força resultante sobre o cilindro devido à interação fluido-estrutura. A força de sustentação, aquela que possui direção perpendicular à direção do escoamento incidente, oscila com a frequência do desprendimento de vórtices, enquanto que a força de arrasto, a força na direção paralela à direção do escoamento, oscila com o dobro desta frequência. Aqui eu trouxe uma imagem do desprendimento de vórtices que eu obtive numericamente, através do OpenFAM, e é parte do meu TCC. Dando continuidade, se esse cilindro ele está acoplado de maneira flexível, essas oscilações na força resultante que eu disse anteriormente podem induzir o cilindro a vibrar. A força de sustentação irá induzir as vibrações na direção perpendicular ao escoamento, enquanto que a força de arrasto vai induzir a vibrações na direção paralela ao escoamento. Ou seja, quando a gente quer fazer o projeto de uma estrutura que vai ter um formato de um cilindro, predominantemente cilíndrico, que vai estar submetido a um escoamento externo, a gente precisa levar em consideração essas vibrações na hora de fazer o projeto da nossa estrutura. Então, o correto dimensionamento de estruturas cilíndricas que estarão submetidas a estes esforços dinâmicos deve levar em conta a análise destas vibrações. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que eu vou tentar me ater ao tema escolhido, que é o caso de vibrações livres. Isso que eu falei até agora é só uma introdução ao problema. Eu estou só dando um exemplo de onde a mecânica das vibrações, aonde esse estudo se encontra dentro do caso do meu TCC. Com certeza a mecânica das vibrações é uma área extremamente ampla, Bom, atualmente métodos numéricos e experimentais são amplamente empregados durante o projeto destas estruturas e a determinação da frequência natural de vibração ômega-n do sistema em análise é essencial,
uma vez que esta é uma das principais características do movimento vibratório. A determinação de ômega-n pode ser feita através de um teste de decaimento natural, onde um determinado deslocamento inicial, chamado de x0, é fornecido ao sistema, que até então estava em repouso na posição de equilíbrio. E com o auxílio de um sensor de posição ou célula de carga, mede-se o movimento do sistema até que a condição de equilíbrio seja atingida novamente. O esquema desse sistema está ilustrado na figura 1. Bom, agora sim, entrando mais para o tema do trabalho, né, onde a gente trata de vibrações livres, o teste de decaimento natural, ele é um teste onde se produz uma vibração livre no cilindro, a fim de se determinar a sua frequência natural. A frequência natural do sistema, né, do arranjo em que o cilindro está montado. Aqui na figura 1, esta imagem representa o modelo do arranjo experimental utilizado para determinar a frequência natural desse cilindro. Então, nela nós podemos ver a posição do cilindro em relação ao escoamento. O escoamento é indicado pela seta U. O cilindro ele é descrito através do seu comprimento característico, o diâmetro. Geralmente o seu comprimento também é de importância, onde o comprimento pelo diâmetro dá origem ao que chamamos de razão de aspecto, o aspect ratio, o que também é muito importante na análise de cilindros, porém, nesse caso, nós vamos omitir o comprimento. Podemos notar que ao cilindro estão acoplados ali 2 molas e 2 amortecedores viscosos. Esse é um problema típico de mecânica das vibrações. E a vibração livre, ela vai ser feita através do deslocamento desse cilindro da posição de equilíbrio. Em seguida, solta-se o cilindro e não se mexe mais nele. Deixa que ele apresente um movimento natural até voltar à posição de equilíbrio. Os dados obtidos pelo sensor, quando plotados em um software de tratamento de dados, devem revelar comportamento semelhante ao ilustrado na figura 2. Bom, a figura 1 ela não está mostrando, mas no cilindro, no acoplamento e próximo ao cilindro podem se instalar sensores, como célula de carga, no acoplamento, por exemplo, e um sensor de posição mirando no cilindro, captando a posição dele em diferentes instantes de tempo. E os resultados desses dados obtidos pelos sensores, quando plotados em um software matemático, eles devem apresentar um comportamento parecido com o erro registrado na figura 2, retirado de uma tese de mestrado desenvolvida na FURG. Aqui nós podemos ver o decaimento logarítmico da amplitude da vibração, caracterizando o caso subamortecido. Aqui tem um sistema simplificado da vibração com o amortecedor mola-massa e o diagrama de corpo livre, onde o deslocamento dado pelo X e a força de mola e o fator de amortecimento em função de X, e também não está representado neste diagrama, mas há uma seta para baixo que corresponde à massa, que seria m derivada de segunda ordem de x, em função do tempo. Através do teste deste gráfico aqui, da figura 2, é possível obter a frequência natural do sistema. Então, veja que eu estou tratando como se a frequência natural fosse conhecida, né?
Geralmente nos problemas que nós temos resolvido e que eu tenha visto até agora, não vou dizer que sei de todos os exercícios, nós temos a constante de mola, K, nós temos a massa e assim nós calculamos a frequência natural, ou então nós equacionamos a equação do movimento, deixamos o termo de segunda ordem multiplicado por 1 e aquilo que acompanha o termo de primeira ordem de x na equação do movimento é a frequência natural ao quadrado. São essas as maneiras que a gente tem visto, né? Aqui eu obtive a frequência natural através de um teste experimental, o que é possível também e o que é feito. Porque até onde o que eu tenho visto, assim, tanto a constante, o fator de amortecimento, quanto essa constante de K de mola, elas são difíceis de se obter para sistemas reais, né? Então, o teste de decaimento e entre outros testes se descobre diretamente a frequência natural, se descobre diretamente o fator de amortecimento, o zeta, que são coisas difíceis de se saber como dado de entrada. Agora parto para a parte do equacionamento. A expressão geral para o movimento vibratório de um sistema de 1 grau de liberdade pode ser escrita como amortecido, né? Claro. X de t igual a C1e na menos zeta mais raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1, que multiplica ômega n vezes t, t é o tempo, mais C2 e elevado a menos zeta menos a raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1 vezes ômega n vezes t. A forma do movimento representado por esta equação depende expressamente dos expoentes presentes, ou seja, da natureza das raízes. Pode ver que o zeta ao quadrado, ele se encontra, menos 1, se encontra dentro de uma raiz, né? Ou seja, se esse valor ficar menor do que 0, nós vamos ter raízes imaginárias no domínio complexo. Esse valor também pode apresentar a forma de valores reais e iguais e valores reais e diferentes, né? Quando zeta ao quadrado menos 1 for igual a 0, nós vamos ter raízes iguais e reais. E quando zeta ao quadrado menos 1 for um número maior que 0, nós teremos raízes reais e diferentes. As constantes C1 e C2 dessa equação podem ser obtidas através da aplicação das condições iniciais do problema analisado. Trata-se de um problema, então, de condições iniciais, né? Onde nós devemos conhecer algumas informações do sistema vibratório a fim de podermos prever o que acontecerá com ele no futuro. No caso do teste de decaimento, eu já vou adiantar um pouco, quando nós tiramos o cilindro da posição de equilíbrio, nós tiramos ele uma medida conhecida. Nós deslocamos o cilindro, por exemplo, 5 centímetros para cima. Nós temos então a condição inicial, que a amplitude inicial do meu movimento vibratório vão ser esses 5 centímetros. E sabe-se também que no momento que o cilindro está na posição de amplitude máxima de 5 centímetros, ele também está parado. Eu largo ele, né? Assim funciona o teste de decaimento. Então, nesse momento, a velocidade é igual a 0. Essas são as condições iniciais necessárias para nós fazermos o cálculo das constantes C1 e C2. Dentro do caso de vibrações livres amortecidas viscosamente, de acordo com o comportamento das raízes que eu disse um pouco antes, o comportamento de zeta ao quadrado menos 1, nós vamos ter 3 casos diferentes: o caso subamortecido, o caso criticamente amortecido e o caso superamortecido.
Basicamente, e resumindo, o caso subamortecido é o único que apresenta um movimento oscilatório, né? Um movimento harmônico. Tanto o criticamente amortecido quanto o superamortecido, eles não caracterizam vibrações, não caracterizam um movimento oscilatório. Nos dois casos, no criticamente e no superamortecido, o cilindro, após deslocado da posição de equilíbrio com até x0, ele retorna rapidamente à posição de equilíbrio sem apresentar vibração ao longo do caminho. Ele sofre um decaimento, se iguala a zero e ele fica. Enquanto que o caso subamortecido, após soltar o cilindro da posição de deslocamento inicial x0, a amplitude, o cilindro começa a demonstrar uma oscilação em torno do valor de zero até toda essa energia ser dissipada e ele retornar à condição de equilíbrio, caracterizando assim um movimento oscilatório harmônico, onde existe apenas uma frequência. O que significa dizer que o fator de amortecimento do sistema, no caso subamortecido, C, é menor do que o fator de amortecimento crítico do sistema CC, que por sua vez caracteriza a natureza das raízes. No caso, imaginárias complexas, da equação diferencial ordinária que representa o movimento vibratório obtido através da aplicação da segunda lei de Newton ao sistema representado anteriormente na figura 3. Neste caso, a equação que caracteriza o movimento pode ser escrita após a aplicação de identidades trigonométricas, considerando o zeta menor que 1, da seguinte maneira. X de t igual a x e na menos zeta ômega n vezes t vezes o cosseno da raiz de 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega n vezes t menos φ. Bom, aqui o x maiúsculo e o φ, respectivamente a amplitude e o ângulo de fase, podem ser calculados com base no fator de amortecimento, deslocamento e velocidades iniciais e da frequência natural. Bom, como eu disse anteriormente, nós obtivemos essa frequência natural através de um teste experimental. Eu coloquei essas equações no software matemático Octave, onde como dado de entrada, eu dei uma massa, eu dei a frequência natural obtida experimentalmente, que é o único dado que eu tive acesso de verdade desse experimento. A massa eu escolhi um valor de 100 gramas. E o fator de amortecimento eu escolhi um valor de 0,1, né? Porque o zeta tem que ser menor que 1 para valer as raízes complexas. O deslocamento inicial de 5 centímetros com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. E eu fiz o cálculo do x de amplitude, fiz o cálculo do ângulo de fase φ. E posteriormente fiz o cálculo de x em função do t, variando o tempo t entre 0 e 120 segundos. Em seguida eu faço um gráfico, né? É assim que funciona esse código. O gráfico obtido está aqui. Deu certo, parece ser uma oscilação com a frequência natural obtida experimentalmente, com esse deslocamento inicial. Bem legal. Esse é o único movimento de vibração entre os três casos. Em seguida, temos o caso criticamente amortecido, onde zeta é igual a 1. Aí, nesse caso, as equações do movimento ficam dessa forma mais simples, onde elas dependem apenas do deslocamento inicial, da velocidade inicial e da frequência natural do sistema. Também fiz um programa no Octave para fazer o gráfico desta equação ao longo do tempo. E aqui temos o resultado do caso criticamente amortecido, onde após ter sido deslocado 0,05 metros, 5 centímetros da posição de equilíbrio,
o cilindro rapidamente retorna à posição de equilíbrio, representada pelo zero, em menos de 10 segundos. Note que a escala do tempo aqui está menor. E posteriormente nós iremos voltar nesse gráfico para fazer uma comparação do caso criticamente amortecido com o caso superamortecido. Por fim, o caso superamortecido, onde o zeta é maior que 1, a equação do movimento pode ser escrita desta maneira: x de t igual a c1e na menos zeta mais raiz de zeta ao quadrado menos 1, que multiplica ômega n vezes t, mais c2 e elevado a menos zeta, menos a raiz de zeta ao quadrado menos 1, que multiplica ômega n vezes t, onde as constantes C1 e C2 podem ser obtidas através da aplicação das condições iniciais, considerando os valores da frequência natural e do valor do fator de amortecimento zeta. Também fiz um programa no Octave, onde eu calculo essas duas constantes e faço um gráfico de x de t por t, variando o tempo entre 0 e 20 segundos, com o mesmo valor da frequência natural obtido experimentalmente, para um valor de zeta, o fator de amortecimento, óbvio, maior do que 1. Eu escolhi um valor de 1,7. O resultado foi esse caso superamortecido. Note que após ser deslocado 5 centímetros da posição de equilíbrio, o cilindro rapidamente retorna para a posição de equilíbrio aqui dita pelo zero. Porém, se nós notarmos o caso superamortecido, ele demora cerca de 10 segundos a mais do que o caso criticamente amortecido para retornar ao valor, à posição de equilíbrio. O que vem de encontro com o que eu consultei na bibliografia fornecida pelo próprio professor, que sistemas superamortecidos não representam sistemas onde o retorno à posição de equilíbrio se dá mais rápido, né? Sendo que valores mais próximos ao criticamente amortecido, aproximadamente 0,7 vezes o CC, são valores que se retornam mais rápido, o que é importante para aplicações onde se deseja que esse retorno à posição de equilíbrio seja de maneira mais rápida possível. Como um exemplo, ele deu a suspensão de veículos dos automóveis, onde o conforto é a principal objetivo. Então, note que o criticamente amortecido retorna à posição de equilíbrio em menos tempo do que o superamortecido. Aqui estão algumas referências desse meu trabalho 1, Hydrodynamics Around Cylindrical Structures, Summer e Fredson, que trata da hidrodinâmica ao redor de estruturas cilíndricas, e ele apresenta a formulação para a análise das vibrações, tanto no sentido paralelo quanto no sentido perpendicular, tanto gerada por correntes quanto gerada por ondas. É muito interessante, muito completo. É uma tese de mais de 300 páginas, com diversos temas, tudo sobre o escoamento ao redor de cilindros. Obviamente, a literatura fornecida pelo professor Piccoli, vibrações livres de sistemas de 1 grau de liberdade, muito didático, muito claro. E a dissertação da tese de mestrado de Bruno Galler-Kubelka, Hidrodinâmica de cilindros perfurados sujeitos a um escoamento uniforme transversal, de onde eu tirei o dado da frequência natural de oscilação de um teste de decaimento para um cilindro, que também é uma tese que sempre guiou a minha graduação. Eu gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa por algum erro, dizer que estou aprendendo essa cadeira, que ela é muito bonita, porém muito difícil. Um obrigado a todos, tenham um ótimo dia.